A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, conosco aqui está tudo bem. E eu quero ser grato a cada um de vocês que estão aqui nesse canal. Conhecereis a verdade vos libertará. Um abraço para todos vocês que estão nos seguindo, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Que Deus vos abençoe e vamos ficar conectados nesta aula. Nós estamos com a quarta aula, a lição 4 dos adultos, que tem por título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Esta lição é do dia 26/10/2025 e eu quero trazer aqui alguns assuntos rápidos, alguns assuntos base aqui que eu separei para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui, acrescentei algumas coisas aqui a mais, além da revista, né? Porque a lição nós lê em casa, né? Então nós temos aqui algumas referências que talvez você não vai encontrar na lição, mas faz parte do assunto. E eu quero trazer aqui para você, na íntegra, esta aula maravilhosa, o corpo como templo do Espírito Santo. Você vai ver aqui como devemos tratar do corpo, que é o Espírito Santo, que é a morada de Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está habitando em nós. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos, texto básico que eu separei aqui é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. E eu quero trazer aqui como versículo chave, capítulo 6, versículo 19. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus. Isso aqui é 1 Coríntios, né? Como eu falei para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Querido, vamos aqui ao primeiro tópico, tópico 1, corpo, né? Propriedade e habitação divina. Irmãos, em falar nisso, corpo, propriedade e habitação divina, o nosso corpo, meus amados, não nos pertence, pertence a Deus, foi Deus que nos fez e Ele nos fez para a morada sua. Deus nos ama e Ele mora dentro de mim, dentro de você, e Ele exige uma casa limpa, uma casa purificada, uma casa que não tenha sujeira, não tenha pecado. E para isto, o Espírito Santo, ele procura os verdadeiros adoradores. A Bíblia, amada, ela é bem clara quando ela fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, conforme está lá em João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele. Olha só, Jesus falando, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós somos morada, querido, nós somos morada do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, devemos cuidar bem, zelar desta habitação divina. Vamos aqui ao subtópico 1, comprado e selado. Querido, a palavra declara que nós fomos comprados por bom preço, certo? Né? Que foi o sangue de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O corpo do crente, amado, não lhe pertence mais, né? Pertence a Deus. Tem pessoas que falam assim, meu corpo, minha regra e tal, eu faço dele o que quiser. Não, não é bem assim. Você não pertence mais a você pertence a Deus. Deus fez para habitar em você, né? Então, pertence a Deus. E além de redimidos, querido, nós somos selados pelo Espírito Santo, que habita em nós como um penhor da salvação, né? Paulo falou isso lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Então, amados, o corpo é a morada onde o Espírito Santo vive e por isso deve ser consagrado e não profanado, né? Todo mundo sabe disso. Nós devemos consagrar a Deus o nosso corpo, certo? E jamais profanar a morada de Deus. Deus não habita em templo sujo, em templo imundo, como já falei aqui, ouça isso no nome de Jesus, mas no coração arrependido, no coração que se volte para Deus. Vamos ao subtópico 2. Não sabeis vós? Paulo aqui faz uma pergunta. Paulo usa, querido, essa pergunta retórica para despertar a consciência dos coríntios, né, que haviam se esquecido do valor espiritual do corpo. Então, o corpo tem um valor espiritual. Ele não é algo sem importância,
é o instrumento de Deus para boas novas. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E acabou, não tem essa de querer viver de qualquer forma, fora da santidade de Deus. Não, isso não agrada a Deus. Então, amado, quem entende que o corpo é templo, ele vive de forma diferente, né? Tem pessoas que não têm diferença de quem está no mundo praticando pecado e tudo. Não tem diferença nenhuma. Nós temos que viver diferente, temos que ser diferente. Vamos ao subtópico 3. Eu estou indo rápido, né? Eu não quero me ater muito aqui, mas eu quero só trazer aqui uma introdução dessa lição, dessa aula 4 para você. E refletir, para você meditar que o nosso corpo tem um dono e nosso corpo é a morada do Espírito Santo, morada de Deus e do Senhor Jesus. Subtópico 3, propriedade e domínio. Amados, vocês sabiam que há dois senhores, disputando o controle? A carne e o espírito. Paulo falou isso, né? O cristão, amados, ele deve escolher quem governa seu corpo, ou a carne ou o espírito. É uma escolha, é o arbítrio livre, né? O livre-arbítrio que opera no homem. Porém, o Senhor Deus falou assim: eis que está diante de vocês o caminho da vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Olha o conselho de Deus: escolha, pois, a vida para que viva, né? Agora, irmão, se há essa briga, né? Nós sabemos que é esses dois senhores disputando aí o controle, né? Que é a carne e o espírito. Então, o cristão ele deve escolher quem governa o seu corpo, né? Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai falar: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? O corpo, amado, ele pertence a Cristo e por isso deve ser disciplinado, santificado e usado para glorificar a Deus. Aí tem pessoas que com o seu corpo ele quer se orgulhar, ele quer aparecer, ele quer, fazer com que chamar a atenção das pessoas, e não é bem assim. Nosso corpo ele pertence a Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos ao tópico 2. O corpo como tabernáculo. Tabernáculo. Subtópico 1 vai dizer assim: portador da presença. Irmãos, que privilégio magnífico, que privilégio maravilhoso que nós temos de ser portador, de sermos, portador da presença de Deus. No Antigo Testamento, a glória de Deus, ela enchia o tabernáculo. Hoje, o Espírito Santo, ele habita em nós, então ele enche o tabernáculo, nós somos o tabernáculo hoje de Deus, né? Então, tornando-nos aí portadores da presença divina. Então, quando nós andamos em santidade, nós carregamos essa presença onde nós estivermos. Sabiam disso? Por isso, a necessidade de se dar testemunho, de andar uma vida santa, uma vida equilibrada diante de Deus, para que o nosso testemunho fale aí, dê testemunho para os outros que são de fora, né? Uma pessoa vai olhar para você e falar assim: isso aqui é digno, né, de receber, ou mesmo, assim, você seja digno de receber um elogio, uma de alguém. Tem pessoas que falam assim: isso aqui realmente é cristão, porque ele é diferente, né? Não é que nós se tornamos dignos da salvação, é claro que não, né? Ninguém é digno, mas nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Mas o povo vai olhar e vai dar testemunho de você. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, tabernáculo e tricotomia. Amados, assim como o tabernáculo tinha átrio, que é o lugar santo e santíssimo, o ser humano possui corpo, alma e espírito, tricotomia. O corpo é o átrio, e a parte visível. A alma é o lugar santo, é o centro das emoções, e o espírito é o santíssimo, onde Deus se comunica conosco, com o homem. Então Deus se comunica com o nosso espírito, e não com as nossas emoções, não, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Sabe aquele fôlego de vida, o Espírito de Deus que ele soprou no primeiro homem lá na criação, e pôs o Espírito de Deus dentro dele, o fôlego de vida? É esse Espírito que o Senhor se comunica com ele.
Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: E todo o vosso espírito, olha, vê só que é o trio, né? Tricotomia. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Louvado seja Deus por isto. Vamos ao subtópico 3, um tabernáculo guiado. Meus queridos irmãos, Deus deseja dirigir cada área da nossa vida, né? O corpo do crente, ele não anda por impulso, mas por propósito guiado pelo Espírito Santo. Um exemplo aqui, Jesus viveu de forma plenamente dirigida pelo Espírito, né? Como diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. Ouça isso no nome de Jesus. Então nós também devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos ao tópico 3. Cuidando do templo do Espírito. Subtópico 1 vai dizer assim, ó. Fugir da prostituição. Fugir, olha só. Temos que fugir. Ó, irmãos, a pureza física e moral, ela é fundamental nas nossas vidas. Paulo, ele ordena fugir. Não negocie com pecado sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fala que qualquer outro pecado o que o homem comete, ele é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vejam só, então o corpo é santo e não pode ser usado para práticas que desonram o Espírito Santo. Lembra que eu falei que o Espírito Santo não habita em templo sujo, em casa suja? Não, tem que estar purificado de prostituição, de imoralidade, de um monte de coisas. Vamos ao subtópico 2, disciplinas espirituais. Olha, irmãos, orar, jejuar, ler a palavra e adorar, né? Fortalece o interior e mantém o corpo submisso ao Espírito Santo. Quando você está orando, quando você está jejuando, irmãos, de uma forma bem assim, bacana, quando você dobre o seu joelho ou em pé mesmo, onde você estiver, ligado no trono da graça, ligado com Jesus, jejuando, amortecendo ali a sua carne, que a carne não se converte, irmãos. A carne não se converte, mas quando você está ali jejuando, lendo a palavra, é onde você se fortalece, é onde você está ali adorando, fortalecendo o seu interior e mantendo o corpo submisso ao Espírito Santo. Se nós não fizermos isso, amado, nós estamos perdidos, nós estamos acabados, nós vamos cair, porque o descuido espiritual, ele enfraquece, né? Enfraquece o domínio próprio, né? Abrindo aí um espaço para a carne. Por isso que nós temos que estar ligados, nos enchendo da presença de Deus. Olha, a Bíblia diz que quando um espírito sai de um corpo, sai de uma vida, ele sai, né, um demônio ele sai por aí afora, procurando lugar para encontrar, e nesse passeio que ele dá, ele encontra mais 7 por aí afora, que também já saíram de outros corpos, de outras pessoas, de outras vidas. Aí ali faz uma reunião e tal, e vai, talvez fala assim, vamos lá para de onde eu saí, chega lá, tá ocupado com a palavra de Deus, com o louvor, com a presença de Deus, aí ele volta, aqui não dá. Aí vai em outro, um daqueles que tinha saído também tá cheio de Deus ali, também não dá. Aí até encontra um ali de onde ele saiu, e encontrar vazia, sem leitura da palavra, sem orar, sem jejuar, sem adorar a Deus, sem o fortalecimento. Aí, sem o compromisso com o Espírito, aí eles entram ali, são 8 ali que vai entrar ali agora. Aí o problema é pior, são pior o problema daquelas pessoas, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, fala: E subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Então, irmãos, o cuidado espiritual enfraquece o domínio próprio, abrindo espaço para a carne. Então nós temos que nos subjugar o nosso corpo e reduzir a servidão de Cristo. Subtópico 3, disciplinas corporais. Queridos, deixa eu trazer aqui algo para você. Olha, cuidar do corpo, falando aqui de disciplinas espirituais, cuidar do corpo também é um ato de mordomia cristã. Vocês sabiam disso? Alimentação equilibrada, descanso e bons hábitos honram ao Criador.
Tudo isso honra o Criador, porque você está cuidando da morada de Deus, você está zelando da morada de Deus e você está honrando a Deus dessa maneira. Quer uma aplicação prática? Vamos lá. A saúde física influencia o vigor espiritual. Sabiam disso? O servo de Deus, ele precisa estar bem para servir bem. Deixa eu falar disso aqui, deixa eu falar aqui algo para você que é muito interessante. Nas recomendações, quando você viaja de avião, as recomendações quando é necessário usar máscara, primeiro, a recomendação é colocar em você primeiro, para quando você se sentir bem, daí você coloca no seu companheiro, quem está do seu lado. Porque se você não estiver bem, você não vai servir bem aquela pessoa que está precisando de você. Então você vai se cuidar, porque a saúde física influencia o vigor espiritual. Então você, servo de Deus, precisa estar bem para servir bem. Se você, né, pastor, né, dirigente de uma igreja, não cuida do seu corpo físico, está cansado, chega no culto, fica abrindo a boca toda hora, e sem vigor, sem uma palavra no coração para levar para a igreja, sem aquele ânimo, o que é que você vai passar para a igreja? Passar desânimo, né? E as pessoas vão se afastando, mas se você está bem, todo revigorado, cheio da palavra de Deus, cheio da unção, descansou bem, está bem, né? Então você vai servir bem para a sua igreja, para o seu liderado. Usa isso no nome de Jesus. E eu concluo, amado, dizendo que o corpo do cristão, é templo vivo de Deus, propriedade exclusiva do Espírito Santo. Não somos donos de nós mesmos, mas vasos de honra na mão de Deus. Deus deseja, querido, que o templo esteja limpo, saudável e cheio da sua glória. Glória a Deus. Uma perguntinha aqui para você refletir. O Espírito Santo, ele tem liberdade total no templo que sou eu? No templo, o Espírito Santo tem liberdade total no templo de Deus que é você? Será que o Espírito Santo pode contar, né, que tem liberdade total, ou só em algumas áreas que você permite que o Espírito Santo tenha liberdade e em outra não? Será que se o Espírito Santo chega na sua casa, ele pode frequentar quarto, cozinha, sala, ou você manda ele ficar só na cozinha ou na sala e no quarto não, porque lá tem coisas imorais? Aí fica essa reflexão para você, para nós. Vamos aqui uma ilustração rápida: o templo e o lixo. Irmãos, um homem piedoso, ele orava pedindo mais presença de Deus. Aí, quando foi certa noite, teve um sonho, ele via o templo do Espírito Santo, que representava seu próprio corpo, né? Do lado de fora. Era lindo e brilhante. Mas, ao entrar, ele percebeu restos de lixo acumulado. Era poeira, coisas esquecidas nos cantos e etc. Ouviu uma voz suave dizer: "Queres que eu encha este templo com minha glória? Então limpa o que impede minha presença." O homem acordou impactado e entendeu. Deus já habitava nele, mas não reinava plenamente. A partir daquele dia, ele começou a limpar o templo, abandonou hábitos, perdoou pessoas e buscou mais santidade. E então sentiu algo novo. A presença de Deus encheu o templo. O que é que eu aplico aqui nessa ilustração? O Espírito Santo, ele não divide espaço com o pecado. Quando o crente purifica o corpo e a mente, a glória de Deus, amado, ela volta a brilhar. Como disse Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, para Deus habitar, temos que estar nos santificando todos os dias. O versículo eu volto a citar aqui de João 14, 23, Evangelho de João, capítulo 14, 23, que fala que se vós me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará,
Quem guarda a palavra de Deus, amado, ele se santifica, ele se purifica, ele ora, ele jejua, ele busca Deus, porque está guardando a palavra de Deus. Quem não guarda, vive no pecado, vive nas trevas, vive odiando seu irmão, e por isto o Espírito de Deus não habita nesta vida. Então, se vocês me amarem, diz Jesus, guardará a minha palavra. Quando você guarda, já está falando, vai purificar com certeza, vai ter purificação. Mas se não me amar, também o Senhor não habitará em vocês. Mas que Deus abençoe, amados, a todos vocês. Eu creio que essa lição tem sido de grande importância para a minha vida e para a sua também, eu acredito, que o Espírito Santo está falando conosco através deste trabalho aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço. E se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aqui trazendo mais uma lição, a lição 5, para nosso aprendizado. Amados, um forte abraço e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que nós continuamos dando graça a Deus por tudo e dando louvor e orando e nos santificando em Cristo Jesus. Amém.